O título da pregação é Forasteiro Acomodado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, dando sequência à mensagem da semana passada, em que eu iniciei uma série de pregações sobre todo o livro de 1 Pedro, embora não pregações seguidas, serão intercaladas com outros de assuntos diversos. Preguei na semana passada sobre a questão da eleição, em que Pedro falou no versículo 1 e no 2, então me concentrei nele e fiquei de comentar esta ideia aqui de peregrino, comentando que era uma noção tão bonita que mereceria uma pregação inteira só para o assunto do crente ser peregrino, o forasteiro nesse mundo. 1 Pedro 1:1 então diz assim, vamos ficar só no versículo 1 mesmo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, e a passagem continua, mas vamos ficar só com o versículo 1. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por cada um que está aqui presente para ouvir a Tua palavra. Espero que além dos ouvidos, os corações também estejam abertos para captar o que vai ser dito aqui pela Tua misericórdia, e que todos os que vão ouvir esta pregação possam ser edificados, aqueles que são crentes em Jesus Cristo já, e os que não são, que sejam convertidos pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Cristo que eu te peço e agradeço. Amém. Expliquei que essa dispersão era um termo conhecido para descrever os judeus que foram dispersos de Israel, da Palestina na época, nas duas invasões do Reino do Norte, 722, Reino do Sul, Judá, em torno de 600 a.C., pelo rei da Síria num e pelo da Babilônia no outro. Então os judeus se espalharam por muitas regiões do mundo ali da Ásia Menor, e até mesmo Roma, já é Europa. Então ele se dirige a crentes, também já expliquei isso aqui, quando fala em eleitos, e fomos fundo nisso na semana passada. Mas além de eleitos, de serem crentes, ele qualifica os seus ouvintes, ou os seus destinatários, em termos de carta, como forasteiros. No original, a palavra é exatamente esta mesmo. É um estranho, alguém que não é próprio do local, ou seja, um forasteiro. Então a palavra está muito bem traduzida. Se a carta fosse dirigida apenas a judeus, ainda poderíamos dizer que o termo foi utilizado de maneira literal, aos judeus que estão na dispersão e que são forasteiros das terras onde eles estão, porque eles pertencem a Israel e não a esta terra. Poderia ser. Mas como ela foi escrita para judeus e gentios, para eleitos, então fica evidente que Pedro utilizou o termo de um modo metafórico, ou seja, forasteiro não no sentido físico, simplesmente. E aqui está uma ideia muito rica no significado e nas lições que cada um pode tirar. Antes de tudo, lembremos que essa noção, esse ensino, esse conceito, não é original de Pedro. O conceito do crente, do discípulo de Cristo, ser aqui forasteiro, vem do próprio Jesus Cristo. João 17,6, na famosa e chamada oração sacerdotal de Cristo, quando ele se dirige ao Pai, ele próprio diz, Jesus falando a Deus Pai:
Eles, falando dos discípulos dele, não são do mundo, como também eu não sou. Mesma noção. São forasteiros, não são daqui. À primeira vista pode parecer esquisita essa ideia, porque nós nascemos aqui, temos identidade, temos CPF, somos cidadãos de um país, temos parentes aqui, temos amigos queridos, temos casa, ou um lar pelo menos, temos alguns bens, respiramos o ar da atmosfera que envolve a terra, comemos do fruto que nasce da terra. Então, como é que eu não sou daqui? Claro que eu sou daqui. E de fato, como descendentes de Adão, nós somos adaptados fisicamente a este mundo e vivemos aqui. Mas é que aconteceu algo tão fantástico com aquele que é salvo em Jesus Cristo, que é a realidade, o fato de ser desta terra ficou secundária, esta realidade ficou pequena. Me refiro ao novo nascimento, ocasião em que o cidadão aqui do mundo, pecador, perdido, condenado ao inferno, ele se torna uma nova criatura em Cristo e passa a fazer parte de uma nova família, família dos filhos de Deus, agora perdoado em Cristo, justificado em Cristo e destinado à vida eterna ao lado de Cristo, do Pai, de Deus triuno. E o fato de fazer parte dessa nova criação, que é uma criação basicamente espiritual, torna-se uma realidade tão forte, tão determinante, que praticamente engoliu o fato de nós sermos deste mundo. Passou a ser secundária. Por incrível que pareça, por difícil que seja conceber isso, passou a ser secundária a existência nesta terra. O ar que nós respiramos passou a ser secundário. Mas pastor, como é que é secundário? Se eu não vivo sem esse ar, se eu morro dentro de 3 minutos, eu morro sem o ar. Como é que é secundário? Porque o seu viver aqui é secundário. Não importa. Ou pouco importa se você vai viver aqui mais 3 minutos sem ar, ou mais 3 dias com ar, 3 meses, 3 anos, 30 anos, 80 anos. Pouco importa, muito pouco importa. Quer dizer que a diferença é pequena entre 3 dias e 80 anos? É. Comparada com o fato de você agora ser um cidadão do céu. E você agora ter uma vida eterna infinita. O que é que 3 dias ou 80 anos representam junto ou frente ao infinito? Nada. Então é nesse sentido que o Senhor Jesus Cristo diz, em primeiro lugar, e Pedro, e Paulo e outros, que nós somos forasteiros, nós estamos aqui de passagem. O mundo passou a ser tão diferente de nós, e nós dele, que é como se nós não fôssemos mais daqui, passamos a ser estranhos neste mundo. É uma realidade muito forte, muito forte. Agora, diferente em que pontos? O mundo é diferente de nós e nós dele. Em que pontos? Poderíamos falar vários, mas eu quero abordar só os 2 que eu considero os mais significativos. Primeiro, diferente em termos de interesses. Os interesses do mundo são completamente diferentes dos interesses do reino de Deus, ao qual nós passamos a pertencer. Jesus 18:36. João 18:36, palavras de Jesus. Ele estava sendo interrogado por Pilatos.
Pilatos disse: o que tu fizeste? Que o teu povo aí está contra ti? Pilatos não era judeu. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Na oração sacerdotal, João 17, como já lemos, ele disse: eu não sou do mundo, eles não são do mundo, como também eu não sou. Mas agora ele diz algo um pouco diferente para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Então, um minutinho. Diz que tu tens um reino? Tenho. Então, é uma coisa complementar. Ele podia não ser desse mundo e não ter reino nenhum, mas além de não ser desse mundo, ele tem um reino, e este reino não é deste mundo, pelo menos naquele contexto, naquela circunstância, que ainda é a mesma circunstância de hoje, como as coisas estão. Esse reino aqui, o que existe no mundo aqui hoje, não se constitui o reino de Cristo, não é daqui. Então, eu tenho outros interesses, eu tenho ministros, eu tenho servos também, Jesus dizendo. E se meu reino fosse daqui, não pense que seria assim, tão fácil, seria esquisito. Eu tenho um reino neste mundo e não vi ninguém. Meus ministros, o exército, meu exército podia até ser um exército menor do que o exército de Roma, e meu exército perder, sei lá, mas viria me salvar, ia ter luta, ia ter briga, e não ia ser assim fácil. Eu ser entregue aqui calmamente nas tuas mãos, Pilatos. Eu tenho um reino, tenho ministros, sim, mas cadê? Esse reino não é deste mundo. Então, para Cristo era uma diferença brutal, era uma verdade absolutamente determinante na vida dele. Eu gostaria de mexer no coração de cada um aqui nesse sentido. Será que de fato, para mim, a realidade, o fato de eu ser crente é muito mais forte no meu dia a dia do que o fato de eu ser o fulano de tal, o CPF tal? Este é o ponto. Eu não queria estar aqui simplesmente ensinando teologia para vocês, não, nem doutrina. Vocês sabem disto, não tem novidade nenhuma que eu estou colocando aqui, nenhuma novidade. A novidade que talvez tenha é eu dizer assim: se você não se sente mais estranho aqui do que fazendo parte daqui, tem uma coisa esquisita com você, em termos de conversão a Cristo. E isso eu gostaria que fosse novidade. Eu gostaria que você questionasse a sua própria salvação, se por acaso você se sente tão arraigado a este mundo, que quando pensa nas coisas do alto, parece algo muito vago, algo muito longe, muito longínquo, e você não se sente aqui, de alguma forma, um estrangeiro, um forasteiro. Então você está desenquadrado do que está aqui sendo ensinado, versículo após versículo. Então essa pregação é toda concentrada em cima disto, para mexer com a sua cabeça, com o seu coração. É muito saudável o crente estar se checando, se avaliando, dia após dia, se examinando. Romanos 14, 17. Paulo diz uma frase muito conhecida e muito pouco considerada, infelizmente por nós. Olha aqui, Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O que é que significa isto? Quando ele fala comida e bebida, o contexto fala aqui de comer coisas impuras, que alguns consideravam impuros, outros não, para respeitar o outro, liberdade cristã e tal. Mas, além disso, ele vai no que é mais essencial para a nossa subsistência. Claro,
é mais importante do que a sua bicicleta, ou sua moto, ou seu carro, que você come. Mais importante do que a sua roupa, o seu sapato, os seus óculos, é o que você come. Então ele foi para a base, o mais básico que tem nesta vida aqui. E o mais básico não tem nada a ver com o reino de Deus. Aquilo pelo qual você morre lutando para conseguir, que é a sua comida, a sua roupa, a sua subsistência humana aqui, e pelo qual muitos dedicam a vida inteira. Aí Romanos diz assim, Paulo, escrevendo Romanos, diz numa frase: olha, se você anda dedicando sua vida para comida e bebida e coisa, você está desenquadrado do reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus, o que importa para quem é do reino de Deus são 3 coisinhas aqui que ele disse. Justiça é você ter uma vida reta. Essa justiça aqui é sinônimo de retidão, não é só questão de ser injusto com o outro e tal, inclui, mas não é só isso, é muito mais largo. Justiça de Deus é o que é reto, é o que é aprovado por Deus. Isso é que é importante, muito mais do que a comida, quanto mais da quantidade de camisa que você tem. Então, justiça. Aí vem o segundo, paz. Ser pacificador, ser pacífico, estar em paz com Deus, estar em paz com as pessoas, estar em paz consigo próprio, paz e alegria no Espírito Santo, só coisas de fundo espiritual, comparadas, repito, com o que há de mais básico na nossa vida, que é a comida e a bebida. Não sei, da maneira como muitos gostam de viver, parece que é exatamente o contrário. A dedicação grande às coisas da vida. Segundo ponto de diferença grande, básica, entre o reino de Deus e o mundo. Falei dos interesses são diferentes e os padrões são diferentes. Os padrões do mundo não combinam com os padrões do reino de Deus, ao qual nós passamos a pertencer depois da conversão. As coisas daqui apelam para a nossa carne. E por isso se tornam perigosas. Elas apelam para a nossa carne. Romanos 13, 14. Romanos 13, 14. Eu vou ler Romanos 13, o 13 e o 14, versículos 13 e 14. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Eu tiraria essa palavra concupiscência, porque eu nunca ouvi alguém falar essa palavra na minha vida. Eu nunca falei, só falo quando estou pregando nessa versão aqui. E o que quer dizer essa palavra grande e feia, que ninguém entende o que é? Desejo do que é proibido. Então, quando falar em concupiscência, pense, é desejo do que é proibido. A palavra, então, e disponhais aqui é a ideia de fazer provisão. A ideia é simples, infelizmente ficou complicado com esses termos aqui. Não faça provisões para a carne no tocante às coisas proibidas. Não alimente o desejo da sua carne pelas coisas proibidas. A sua carne quer coisas proibidas, ela gosta de tudo que Deus não gosta, ela quer, ela é extremamente atraída, pois não alimente este gosto. É exatamente isso que o versículo diz. Não alimente, não disponhais, não dê, trate com a pão e água, com fome, mate de fome sua carne. Não alimente, porque essa carne quer coisas
erradas, proibidas por Deus. Então, os padrões daqui são diferentes dos do mundo. E esses padrões daqui estão todo o tempo chamando a nossa atenção, todo o tempo nos atraindo. E o mundo capricha nisso. 1 Pedro 4, 1 e 3. Pedro 4, de 1 a 3 diz: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta, tá bom. O que está bom? O que basta? O tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Vocês estão achando pouco? É isso que Pedro está dizendo. O tempo que vocês passaram, desde que vocês se entenderam como gente, até o dia em que você foi convertido a Cristo, você andou muito no que não prestava. Claro, uns mais, outros menos, mas todos andamos. Agora, não tínhamos consciência, pelo menos uma consciência muito aguçada, de que essas coisas eram tão más diante de um Deus santo. Tínhamos consciência, de acordo com o que está implantado dentro da nossa mente, que era errado, não era bom, não era saudável, mas uma consciência realmente aguda de que ofendia a um Deus santo, não tínhamos. Só que quando a gente se converte, passa a ter, e passa a entender. Quando olha para trás, como eu andei longe, como eu andei em tudo isso aqui que ele disse, idolatria, bebedice, e tudo que não presta, uns mais, outros menos, mas ainda bem que eu parei com isso, ainda bem que isso ficou para trás. Que coisa, como me fez mal, como me deixou sequelas, como me marcou aquele tempo desgraçado em que eu praticava essas coisas todas. Acabou-se. Aí Pedro diz: acabou? Acabou mesmo? Ou não acabou? Ou você está achando pouco o tempo que você passou fazendo aquilo? Continua, pelo menos um pedacinho. Não, ainda 20% do que eu fazia ainda faço. Quer dizer que você não está batalhando cada molécula do seu corpo, da sua mente, da sua alma, está, se é que a alma tem molécula, mas cada parte, e você não está batalhando ferozmente contra essas coisas passadas. É isso que ele está chamando a atenção. Então, volto a dizer, se você não mudou profundamente a sua maneira de ver essas coisas, e dizer: epa, eu estou num mundo que ficou esquisito para mim, ficou desagradável, porque essas coisas para as quais eu era atraído e que eu gostava, tinha uma noçãozinha que não era muito bom. Papai brigava, mamãe brigava quando eu era pequeno, menino, adolescente. Depois fiquei adulto e tem um Deus criador aí que parece que botou na minha cabeça que essas coisas não são muito corretas, mas muito vagamente, mas achava bom. E agora eu não tolero, não aguento mais nem ouvir o nome feio que alguém diga na televisão. Como é que pode? Então, estou esquisito aqui. Pronto. É essa sensação, exatamente essa que Pedro quer passar. E o próprio Cristo: vocês estão numa terra estranha. Se você não acha o mundo estranho e com um grande grau de desconforto, está alguma coisa errada com a sua vida cristã, com a sua situação espiritual. Para frente, 1 João 2, 15 a 17. João 2, 15 a 17 diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo.
Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, de novo, a palavrinha aí, desejo do que é proibido, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, ideia de provisoriedade, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, o crente, o discípulo, o forasteiro, aqui ele permanece eternamente, porque o mundo vai e ele continua, porque ele não é daqui, ele não sucumbe com o mundo. 1 Pedro 2:11, na pista que nós estamos examinando, eu vou chegar lá um dia, quando chegar no capítulo 2, o próprio apóstolo toca no assunto de novo, de sermos forasteiros. Agora ele acrescentou uma palavra a mais, peregrino, uma palavra que ficou famosa por causa do livro O Peregrino, de John Bunyan. 1 Pedro 2:11, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Tem a segunda vez na carta dele que ele chama os crentes de peregrinos e forasteiros, que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Pedro agora alerta que nós somos vítimas de paixões carnais altamente prejudiciais à nossa saúde espiritual. Se abstenham delas, cuidado com elas, corram delas. Por quê? Porque elas fazem guerra contra a alma. É outra forma de dizer o que Paulo tinha dito: não alimente o seu desejo de coisa proibida. É o mesmo pensamento. Trate a sua carne com muita dureza, muita disciplina. Negue-a os prazeres carnais, mundanos, pecaminosos que ela pede, suplica para você. Então nós precisamos resistir a essas paixões que são acesas exatamente pelas coisas que encontramos no mundo. É o mundo que acende essas coisas em nós. Sensualidade, os bens materiais, dinheiro, sucesso e essas coisas todas daqui. Alguém poderia dizer, de fato, de fato nós temos interesses e padrões diferentes aqui no mundo com relação aos nossos, tal, mas pelo menos o mundo nos trata bem. Pelo menos nós somos forasteiros, entendi, mas somos bem recebidos. Será? João, versículo 14 do capítulo 17. Se nós somos bem recebidos aqui, Jesus se enganou redondamente. João 14, 17, não, versículo 14 do capítulo 17, ou seja, João 17, 14, que é a maneira mais normal de nós dizermos, que eu li, acabei de dizer o 16, quando ele disse que não era do mundo nem nós, mas eu pulei o 14 de propósito, que eu queria ler agora. Então estamos em João 17, versículo 14, falando com o Pai, que é essa oração. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, porque como também eu não sou. Você quer ler de novo na sua Bíblia? O mundo os odiou. E essa oração aqui não é só pelos discípulos dele vivos na época que ele estava aqui, não. O próprio contexto no final deixa claro que ele expande esta oração para todos os que ainda viriam a ser discípulos dele. Então, quando ele diz o mundo os odiou, há um elemento profético aqui, de que o mundo odeia os meus discípulos atuais e vai continuar odiando enquanto for mundo, e enquanto houver discípulo meu nesta terra. Então a relação mundo-discípulo de Cristo é de ódio. Ou então Cristo se enganou. Como Cristo não se engana nunca,
é de ódio. Talvez você se engana. É muito mais fácil. Ao interpretar isto aqui. Talvez você se engane a tal ponto de dizer assim, eu não sei. Já vi crentes fecharem um pouco assim, o semblante. Eu não me sinto assim tão maltratado aqui, não. Não sou tão perseguido assim e tal. Se você não é e não sente este ódio, estude mais. Porque Jesus disse que o mundo tem ódio dos discípulos dele. E ele não está enganado. Então a solução não é você botar de lado isso e dizer eu não entendo e acabou-se. Ah não, ele está falando aqui é das perseguições físicas violentas que têm ocorrido ao longo dos séculos. Inclusive hoje existem países onde os cristãos realmente são profundamente maltratados e duramente perseguidos. Deve ser isso, não. Não é só isso, não. Há uma posição do mundo contra o crente. Nós estamos cercados de inimigos espirituais. O inimigo não procura o bem do outro, gente. O inimigo nunca procura o bem do outro, porque deixou de ser inimigo. Eu sei que essa posição muitas vezes vem essa oposição na forma de perseguição física, mas não sempre. O pastor Mauro está esquisito, ele está com complexo de perseguição, devia entrar aí num tratamento psicológico, porque todo mundo agora é inimigo, e coitado, ele olha e vê só inimigo ao redor dele. Tá bom, não derruba para nenhum tratamento psicológico, porque alguém me ensinou isto, e esse alguém chama-se Jesus Cristo, e eu continuo achando que ele não se engana, e quando ele diz que o mundo é meu inimigo, eu posso não entender, não reconhecê-los, ou não estar buscando compreender isso melhor, para me prevenir melhor, porque ele me preveniu disto. Quem disse que o inimigo é só o opositor óbvio, o evidente, que está querendo entrar na sua casa de noite, arrastar você e seus filhos, e botar na prisão, e depois torturá-los e matá-los? Quem disse que inimigo é isto somente? Não é a nossa realidade hoje aqui no Brasil, a perseguição física, violenta, contra os crentes. Hoje, viu? Porque pode chegar. Mas até hoje, graças a Deus, não tem sido. Mas essa não é a pior forma de perseguição, a física. De processar, de tirar os bens, botar na cadeia, tocar fogo. Não é a pior. Gente, não é a pior. Quantas vezes se lê um livro, uma história real, ou um romance, ou um filme, em que o inimigo mesmo da pessoa, ele ri pro outro, e trata bem, e faz até alguns favores, mas ele estuda a vida do outro, para saber o que é mais caro ao outro. É uma filhinha que ele tem de 4 anos, é aquela filhinha que ele ama muito, é o que ele mais tem de precioso neste mundo, deixa comigo. Aí ele vai bolar um jeito, procurar uma maneira de fazer com que aquele inimigo sofra o pior sofrimento possível. Então dá um tapa naquele inimigo, tirar um punhal para aquele inimigo, atirar no joelho do inimigo, é pouco, muito pouco, comparado com o que ele vai fazer com a filhinha dele, que é o que ele tem de mais precioso, gente. O que o crente tem de mais precioso são os seus bens espirituais, é a sua comunhão com Deus. Você não entende isto, você não entende que os seus inimigos espirituais não vão lhe opor obrigatoriamente de uma maneira física e xingar a sua mãezinha e dizer que você é isso, é aquilo, que você é um louco, e lhe humilhar da frente de todo mundo. Isso acontece também, mas esse tipo de oposição é pequena. O diabo, nosso grande inimigo, que cega o mundo, que são
discípulos dele, ele nos ataca no que nós temos de mais valioso, que é o nosso relacionamento com Deus. Aí você vem me dizer que não tem inimigos? Que você não nota isso que Jesus disse? Talvez seja nos países islâmicos, em termos de hoje, essa tal dessa perseguição, e não percebe que a sua namorada não crente, um amigo não crente, ou um patrão, ou um vizinho, pode ser o seu grande inimigo, porque está lhe afastando dos caminhos de Deus. Por que a lei de Moisés mandava matar um profeta que dizia, vamos fazer isso, e esse isso era diferente do que Deus mandava, afastando a pessoa de Deus. Mata esse profeta. Por quê? Porque estava indo no mais valioso deles. Então é ingenuidade sua, muito superficialidade, não ver ao redor inimigos. Não é que está ficando maluco ou com um desvio psicológico, um bandido de perseguição, não é? Porque é. Agora, esses inimigos muitas vezes nem sabem que são. Não quer dizer que são obrigatoriamente conscientes. Eu sou inimigo do fulano e vou acabar com a vida dele. Espiritualmente, rindo, brincando, gostando dele, amigo dele. Mas por trás eu vou afastá-lo de Cristo cada vez mais. Eu faço isso. Não. Quem tem esse pensamento, sabe quem é? É o diabo. Esse tem. E os seus demônios. Só que a Bíblia diz, Jesus disse, vós sois do diabo, os que não são de Cristo. E Paulo disse que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Então são cegos, eles não sabem muitas vezes, não é um planejamento consciente, maquiavélico, não. Pode ser a sua mãezinha querida, pode ser o seu pai. Jesus disse que os nossos inimigos seriam os da nossa própria casa. Não significa só que iria ser um inimigo físico, que o pai de um crente iria entregar aquele crente para o governo que proíbe ser crente. Também tem isso, mas é muita ingenuidade achar que o mundo não é nosso inimigo. Duas consequências do fato de sermos forasteiros em ambiente hostil. Primeiro, não deveríamos nos apegar às coisas daqui, já que elas são provisórias, porque pertencem a um mundo provisório. Nada é definitivo aqui, vocês sabem muito bem disto, mas parece que não sabem, a maneira como muitos vivem parece que não sabem. Tudo será deixado aqui mesmo. Diga aí o que você tem de mais valioso. Seu terreno? Não, não. Sua casa? Não. Seu carro? Não. Seu emprego? É importante, mas não é não. Seu salário? É importante, mas não é não. Vai, sua roupa? Não, vai chegar, sabe aonde? No corpo. No corpo. Você vai concluir, se pensar um pouquinho, você vai concluir que o bem mais importante que você possui nesta terra é o seu corpo. Filipenses 3:20, vamos ver como é que a Bíblia trata o seu corpo, o meu. Filipenses 3:20 e 21 diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Quer dizer que a coisa mais preciosa que você tem nesta vida, que é o seu corpo, e você daria tudo para mantê-lo saudável, se pudesse pagar um bocado de dinheiro, tudo que você tem para aquele caroçozinho que deu maligno desaparecer de dentro de você, você daria carro, daria casa, tudo. Porque você zela pelo seu corpo como aquilo de mais precioso. Pois bem, este corpo vem Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, e diz assim, humilhação, um corpo velho de humilhação, não vale nada. Porque Jesus
vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se todas as coisas. Então, o que você tem de mais valioso não vale nada. Vai ser transformado para poder valer, vai ser transformado, pegar um corpo de humilhação. E outra coisa, não precisa ser um pregador do evangelho, nem um bom médico para dizer para você que esse corpo que você tem de mais valioso, que é mesmo, mas ele é cheio de problemas, de defeitos, de dores e tudo. Cada um sabe onde é que dói. Então você sabe disso. Não só o corpo físico, mas a mente. Somos cheios de problemas e fraquezas e sofrimentos de toda a ordem causadas pelo nosso corpo. Então, é provisório. Esse corpo aqui é provisório. Quanto mais os seus bens, as coisas que você tem. Segundo, deveríamos desejar intensamente ir para a nossa pátria. Eu já li Filipenses 3:20, que a nossa pátria está nos céus. Já ficou preso em elevador? Eu já. Não é muito agradável, não. Só pouco. Tinha eu, um rapaz e uma moça. E ficamos ali, e a ideia é só uma que vem na cabeça, segundo após segundo: sair daqui. Agora, tem uns que entram em pânico, começa a gritar e bater a cabeça na parede, que vai morrer sem fôlego e tal. Coitado, aquele que tem realmente uma claustrofobia violenta, vai ser um sofrimento intenso, indizível. Coitado. Outros, talvez a maioria, vão achar desagradável aquilo tudo e vão conseguir, como foi o caso de nós três, conversar um pouco, até sorrir. Eu liguei o celular, liguei para o gerente do prédio, lá, administrador, para mandar subir alguém rápido e tal. Então ficou um clima ali bastante controlado, e nós ali, será que ele vem logo e tal? Até sorrimos, eu me lembro. Mas, sorrindo ou não, controlado ou não, o pensamento de nós três era um só: eu quero sair daqui. Não fui feito para ficar preso em elevador. É muito antinatural para mim esse negócio. Estive pensando, o crente deve se sentir preso no elevador, não obrigatoriamente em pânico, vivendo sua vida normal, conversando, estudando, trabalhando, casando, tendo filho, se operando, ganhando dinheiro, perdendo dinheiro, vivendo a sua vida normal, mas com um pensamento só: eu quero sair daqui na hora que Deus quiser. Não fui feito mais, depois da minha conversão, eu não fui feito para viver aqui neste mundo. Eu estou aqui. Paulo tinha precisamente esse pensamento: eu quero sair daqui, que é muito melhor, mas parece que é o jeito, eu ficar por aqui para ajudar vocês, então tudo bem, vou ficando e tal, mas eu quero ir embora. Agora, com certeza, Paulo não passava o dia todinho parado em trânsito, olhando para o céu: eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Claro que não. Nem em pânico, nem sem as portas das suas faculdades, não. Enquanto estava aqui, um trabalhador extremamente atuante na obra de Deus, mas o pensamento lá: eu quero ir embora, eu quero ir embora, não sou daqui não, eu não sou desse elevador não, eu estou aqui provisório, doido, chega e desce para o terceiro para eu sair daqui. Fique com esse pensamento. Alguma vez já passou na sua cabeça essa ideia de que eu quero sair daqui? Hebreus 11:13, não estou falando em suicida, não estou falando em pessoa depressiva de uma maneira doentia, que quer se matar, não. Aí realmente são patologias. Mas aquele desejo sereno, forte, controlado, de querer sair de um mundo
ao qual você não pertence mais e querer para a sua pátria, é extremamente saudável. E se não houver, você é da pátria mesmo celeste? Hebreus 11:13, depois de falar em Isaac, Jacó, Abraão, Sara, o famoso capítulo dos heróis da fé, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, acho bonito isto, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos, exatamente os mesmos termos usados por Pedro, estrangeiros e peregrinos sobre a terra, muito bonito, 2000 anos antes de Cristo, pelo menos Abraão, os outros foi menos, obviamente, os descendentes dele, compreenderam que não eram daqui, e que as promessas que Deus havia feito a ele próprio, Abraão, e passando para Isaac, para Jacó e tudo, e para o povo de Israel, essas promessas não seriam cumpridas plenamente aqui. Eles entenderam isto, sem Bíblia, sem Novo Testamento, 2000 anos antes do Messias chegar, sem Israel como nação constituída, mas entenderam, aí vinham as promessas de longe, e aí saudava. Eu imagino que era como se dissesse assim, vamos já, eu sei que essa promessa não é para cá, é para lá, é para outra vida, quando eu sair desta terra velha, chego já, olhando e saudando, de alguma maneira milimétrica que seja. Isso se aplica a você? Alguma vez você já fez como Abraão, Isaac, Jacó, olhando as promessas e saudando, dizer, oi, vou já, me aguarde, vou já, estou só aqui no elevador. Paulo, já falei nele, queria ir logo. Será que você é tão atraído pelas coisas daqui, se dedica tanto às coisas desta vida, que termina esquecendo que elas não lhe pertencem e, pior, lhe prejudicam? Muitas vezes. Tem desejado ir para a pátria celestial? Não. Por quê? Só vejo uma resposta e com ela eu encerro, antes de ler um artigo que eu quero compartilhar com vocês, e que é muito vasto, e obviamente não vou desenvolver, estou no final. Por quê que muitos não desejam ir para a pátria celestial? Só vejo um motivo, com 1000 consequências, mas um motivo na base: pouco amor a Deus, e em consequência ao reino de Deus. Na base está aí, muito pouco amor a Deus, muito pouco amor às coisas do reino dele, o desejo de ir para o lado dele e olhar para as coisas daqui como realmente secundárias, passageiras. Se estiver bem, não estiver tudo bem também, olhando desta forma, não se matando, vivendo para as coisas daqui. Devemos amar Deus, todos sabemos disso, de todo o coração, toda a alma e todo o entendimento. E é trágico que nós simplesmente não fazemos isso. Mas, pastor, é impossível. Mesmo sendo crentes, nós fazemos isso. Paulo não fazia isso, Pedro não fazia isso, Abraão não fazia isso, Moisés não fazia isso. Nenhum deles conseguiu adorar a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. Concordo? Mas, mais trágico do que nós não fazermos isso, que realmente nós não vamos conseguir ainda nesta vida, e que nós nem buscamos fazer. Não encaramos com seriedade esta ordem. E eu não gosto nem de chamar isso de ordem. Eu gosto de dizer que é uma condição natural para aquele que nasceu em Cristo. Amar a Deus, amá-lo de toda a alma, todo entendimento. Então não é uma ordem. Acorde 6 horas lá no exército, coloca a farda, vai fazer isso, vai fazer aquilo, ou então faz a obrigação. Que é uma ordem, mas não é para ser vista assim, é para ser vista como uma condição natural.
Agora, você não faz isso? Tudo bem, eu sei, também não faço. Mas será que nós tentamos fazer? O quão distante toda essa ordem? Eu quero amar mais a Deus, eu amo pouco a Deus. Eu vou ter como um desafio. Nós somos tão dados a desafio. O ser humano, a raça humana é dada a desafio. Já está na Lua há 3, 4 décadas, já quer ir para Marte e por aí vai. Gosta de desafios, até demais eu acho. Mas esse desafio aqui, não sei se você tem. Sabe o que acontece? Terminamos amando mais a pessoas e a coisas do que ao próprio Deus. Agora, é bonito amar as pessoas, mas não é nada bonito amar as pessoas mais do que amar a Deus. Não é bonito, não. Não é nada bonito querer trocar a companhia de Deus pela companhia dessas pessoas. Não é bonito, não. E almejar de maneira saudável estar na presença de Deus. Então terminamos por almejar estar mais aqui do que lá. É uma inversão de valores que, entendo eu, deve ofender muito a Deus. Eu quero encerrar com a meditação que eu fiz e publiquei num livro, Janelas da Vida, e vou ler e termino. Se eu pudesse, é o título. Vou ler. Um amigo meu se mudou para uma cidade enorme, dessas que todo mundo reclama da qualidade de vida. Passando por lá, meses depois, visitei-o em casa e perguntei por que tinha ido morar em um lugar que tantos evitam. Sem hesitar, deu-me 3 motivos, todos razoáveis e convincentes. Parecia satisfeito. Para minha surpresa, ele completou logo em seguida: mas se eu pudesse, iria embora imediatamente daqui. Viesse um marciano nos perguntar o que faz os filhos de Deus em um mundo tão avesso ao Pai, por certo, não ficaríamos constrangidos, como se estivéssemos em lugar inadequado ou nos comportando indevidamente. De pronto responderíamos que aqui estamos exatamente por ordem divina. Como aluno aplicado em dia de prova, citaríamos de cor o plano de Deus para os redimidos antes de partirem para o céu. E talvez até faríamos um pequeno discurso, exaltando as maravilhas da nossa pátria celestial, de onde realmente somos cidadãos. Contudo, se o marciano tivesse um pouquinho de percepção, provavelmente nos interromperia admirado. Desculpe, mas você parece tão satisfeito aqui, tão ambientado, como se estivesse em casa. Sinceramente, você está mesmo com vontade de ir para esse lugar que se chama céu? Fim do nosso amado discurso. Talvez conseguíssemos balbuciar palavras, tentando explicar alguma coisa sem convicção. Havíamos sido atingidos no ponto fraco. Temos grande dificuldade de encarar o mundo de modo puramente profissional, entre aspas aqui, terra estranha, na qual apenas nos desincumbimos de missão diplomática, ou ainda como traumático campo de batalha, onde derramamos suor, lágrima e, se preciso for, sangue, lutando por Cristo. Sejamos honestos. Muito do mundo ainda nos atrai, sim, e encanta, e seduz. Nosso envolvimento, mínimo que deveria ser, termina se aprofundando e planta raízes eficientes em nos suprir com a seiva da futilidade e do supérfluo, seiva inebriante e prazerosa, e passamos a gostar do mundo, em vez de apenas suportar. O idílio proibido nos distrai e rouba o entusiasmo pelo céu, opção que fica nos parecendo remota, meio teórica e real. Sim, claro, cremos que um dia estaremos com Cristo, mas apenas isto, cremos. Quase que friamente. Pior, quase que torcendo para que esse dia seja adiado.
aqui está tão bom. Quando terminar, não houver mais jeito, então que venha a vida eterna. Consolo para o futuro e nada mais. Meu amigo morava na cidade gigante, mas por forças de circunstâncias, seu coração estava de malas prontas. Seu coração estava de malas prontas. Desejoso de ir embora na primeira oportunidade. É a falta desse desejo de sair do mundo que caracteriza hoje toda uma geração de crentes. Fria, materialista, carnal. É a ausência da aspiração íntima por nos apossarmos das coisas do alto que nos diferencia de homens e mulheres de Deus que passaram por aqui, dos quais este mundo não era digno. Estamos muito longe do intenso desejo do apóstolo Paulo de partir e estar com Cristo. Muito longe de heróis da fé no passado, que ansiavam, choravam para se encontrar logo com o Salvador. Estamos tão longe. Aí eu concluo com uma frase: todos os crentes sabem que vão para o céu, poucos anseiam por isto. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que tem servido de desafio para mim, para os ouvintes, para cada um que venha a ouvir o que foi aqui dito. Tem misericórdia de nós e nos leva a te buscar mais, a querer te amar mais, e assim como consequência natural amar mais o teu reino, e assim como consequência natural amar menos este reino e as coisas daqui, e assim de maneira natural tratarmos a carne com dureza, muita dureza, sufocando-a até a morte. Se soubermos fazer isto, nos ajuda no desejo interno de estar contigo, mesmo sabendo que aqui ainda é necessário permanecer por mais um pouco. Quanto àqueles que não são crentes, talvez não entendem bem nem o que eu estou dizendo aqui, que compreendam pela convicção dada pelo teu Espírito que estão condenados, que não vão para o céu da forma como estão, separados de ti, sem Cristo, que tenham o privilégio de receber esta fé do alto, jogarem-se aos pés de Cristo, pedindo perdão, arrependidos e sendo prontamente perdoados, e agora sim, prontos para desenvolver uma vida cristã saudável, cuja característica é saber que pertence a uma nova pátria e se achar estrangeiro e peregrino neste mundo perdido. Em nome do Senhor Jesus Cristo te peço e te agradeço. Amém.